Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês acerca do livro A Vida Secreta das Árvores, escrito pelo engenheiro florestal alemão Peter Wohlleben. Perdoem a minha pronúncia, eu não sou muito boa em pronunciar nomes em alemão. Enquanto apresento esse vídeo, você verá diversas imagens de árvores em um ambiente urbano. Essas árvores estão em certos bairros de Surrey, cidade que é parte da província de British Columbia, no Canadá. Lembrando que o Canadá está localizado no hemisfério norte e muitas árvores que existem nesse país são comuns no país de Peter Wohlleben, a Alemanha. Esse autor administra uma floresta de faias num município localizado no oeste alemão. Décadas atrás, enquanto trabalhava na organização de treinamentos de sobrevivência e atividades ligadas ao turismo na floresta desse mesmo município, observando o modo como os turistas olhavam as árvores e tomando conhecimento dos resultados de estudos de cientistas que faziam pesquisas na mesma floresta, Peter Wohlleben passou a enxergar as árvores de maneira diferente. Ao invés de vê-las como uma fonte de lucro, ele as via agora como seres que têm suas particularidades, que têm valor, e não permitiu mais que as árvores daquela floresta pela qual é responsável fossem cortadas sem controle, de maneira impensada. O autor procurou desenvolver formas de fazer o que é chamado de manejo sustentável. Há plantas que sustentam outras através das raízes, ou de uma rede de fungos que se conecta às raízes delas, ou seja, elas distribuem água e nutrientes para outras que precisam. O autor cita como exemplo uma situação de anelamento que fez numa árvore. Ele explica o que é esse procedimento entre as páginas 21 e 22. No começo da carreira, eu realizava anelamento em faias mais jovens, técnica que consiste em retirar da árvore uma faixa de casca de 1 metro de largura para provocar sua morte. No fim das contas, é um método de redução do número de árvores no qual o tronco não é serrado, mas a árvore é abandonada ressecada e permanece morta na floresta. Apesar disso, elas abrem espaço para as vivas, porque suas copas se desfolham e deixam passar mais luz para as vizinhas. Trata-se de um método brutal, pois elas demoram anos para morrer, e foi por essa razão que parei de usá-lo. Vi como as faias lutavam e, sobretudo, que algumas sobreviviam apesar de tudo. Normalmente, isso não é possível, pois sem a casca, mesmo que seja apenas uma faixa dela, a árvore não consegue transportar açúcar das folhas para as raízes. Ela morre de fome. O bombardeamento para e, para não chegar mais água da madeira ao tronco ou à copa, ela resseca. No entanto, mesmo assim, muitos espécimes continuaram crescendo com variados níveis de sucesso. Hoje sei que isso só foi possível com a ajuda de suas vizinhas intactas. Usando a rede subterrânea, elas assumiram o fornecimento interrompido das raízes e possibilitaram a sobrevivência de suas companheiras. Muitas conseguiram até recuperar a casca cortada, fazendo crescer uma nova. Inclusive, segundo esse mesmo autor, as árvores sentem dor. Ele fala acerca disso no capítulo 25, na página 145. Ainda sobre o cuidado entre as árvores, um exemplo é dado pelo autor no capítulo 6. É o caso ainda das faias. As árvores mães cuidam dos filhotes. Ele fala sobre isso exatamente na página 37, onde ele diz que uma faia vive mais de 200 anos. No território pelo qual ele é responsável, onde ele trabalha, que há uma floresta, há muitas faias. E ele diz que as faias que são filhotes crescem embaixo da copa da mãe. Elas ficam ali pelo menos uns 80 anos. E aí, quando a mãe morre, quando a árvore mãe tomba, aqueles filhotes que não forem esmagados pelo tronco dela vão poder crescer, porque ela vai deixar uma clareira e vai entrar mais sol, e essas faias jovens vão ter a chance de crescer por uns bons anos e poder chegar à fase adulta. De acordo com Peter Wohlleben, árvores possuem estratégias de defesa caso sofram algum tipo de ataque. É o caso das acácias, da espécie Acacia tortilis, que tem uma forma de se defender das girafas que gostam de comer suas folhas. Ele fala sobre essa estratégia de defesa no capítulo 2, na página 14.
Ele diz que quando as girafas começam a comer as folhas das acácias, estas, por sua vez, liberam uma toxina para as folhas. Só que as girafas, que não são bobas nem nada, sabem disso. O que é que elas fazem? Vão para bem longe, andam muitos metros à frente para poder comer as acácias que estão mais distantes. E por quê? Porque as acácias que são vizinhas daquelas que liberaram as toxinas nas folhas são alertadas. E como é que isso ocorre? As acácias atacadas exalam um gás de alerta, no caso etileno, que sinaliza às outras ao redor que surgiu um perigo. Com isso, todos os indivíduos alertados se preparam de antemão e também liberam toxinas. As girafas conhecem a tática e por isso avançam savana adentro até encontrarem árvores desavisadas. No caso, o ambiente aqui é a savana africana, tá? Ou então trabalham contra o vento, já que é ele que carrega a mensagem aromática, buscando acácias que ainda não detectaram a sua presença. Outro exemplo de árvore que se defende de ataques é o carvalho. Esse caso do carvalho ele explica na página seguinte, a página 15, onde ele fala que para se defender do ataque de insetos devoradores, o carvalho libera, abre aspas, na casca e nas folhas tanino, uma substância amarga e venenosa, fecha aspas. No capítulo 8, Peter Wohlleben explica sobre a importância da água para a vida e a saúde da árvore. Um exemplo é o caso do abeto. Se uma árvore como o abeto não tem água suficiente, sua madeira ressecada começa a estalar e crepitar, e então surgem fissuras, consideradas nessa situação como as feridas da árvore. É por essas fissuras que os fungos podem entrar e, aos poucos, matar a planta. No capítulo 19, o autor escreve que, abre aspas, toda espécie de árvore tem seus parasitas específicos, fecha aspas, página 107. Ele disserta sobre parasitas, mosquitos e insetos que atacam determinados tipos de árvores. E no capítulo seguinte, o de número 20, são apresentados exemplares de aves que usam as árvores para fazer suas tocas e como essa atividade pode interferir na saúde da planta onde esses animais resolvem fazer seus ninhos. Ainda tratando dessa questão dos parasitas, da mesma forma que, por exemplo, há fungos que destroem as árvores, há também fungos que são benéficos para elas. Árvores e certos tipos de fungos podem, digamos assim, estabelecer parcerias, trabalhar juntos de um modo que ambos sejam beneficiados, conforme Peter Wohlleben explica na página 53 do capítulo 9. Assim como nós, seres humanos, temos a pele para revestir o nosso corpo, a árvore também tem a pele dela, que é a casca. A casca diz muito sobre a saúde, a idade, o tipo e como age uma árvore. Inclusive, ele fala o seguinte na página 62. Para a árvore, um buraco na casca é tão incômodo quanto um ferimento na nossa pele. Por isso, ela se vale de mecanismos semelhantes aos nossos para curá-lo. Ferimento numa árvore, fissura, significa que ela está vulnerável a fungos, a parasitas, que podem afetar a saúde dela. E qual seria o órgão, entre aspas, mais importante numa árvore, de acordo com o autor Peter Wohlleben? A raiz. E seguindo essa mesma forma de ver a estrutura de uma árvore, assim como a casca é a pele dela, as folhas poderiam ser consideradas seus olhos? Faço essa pergunta porque o autor também expressa essa dúvida na página 134. Ele diz o seguinte: a faia, por exemplo, só começa a brotar quando há pelo menos 13 horas de claridade. Essa informação é surpreendente, pois para fazer essa conta, as árvores precisariam ser capazes de enxergar. E o primeiro lugar no qual devemos procurar esses olhos, entre aspas, são as folhas, que contam com uma espécie de célula solar que as equipa para captar ondas luminosas. E elas, de fato, captam a luz solar no verão. No entanto, durante parte da primavera, os galhos ainda não têm folhas. Portanto, ainda não há uma explicação para esse fenômeno, mas, em tese, os brotos ainda não nascidos contam com essa capacidade.
Seguindo esse mesmo raciocínio de traçar um paralelo entre o corpo humano e o corpo de uma árvore, Peter Wohlleben associa o pulmão humano às agulhas, folhas e raízes das árvores no capítulo 33. Certos tipos de árvore não têm folhas, e sim agulhas, e elas recebem esse nome não porque elas foram, mas devido à sua aparência. Elas são verdes, como as folhas, no entanto, elas são bem fininhas, como vocês já puderam ver em algumas imagens desse meu vídeo. O autor compara as árvores a aspiradores. Ele diz no capítulo 16, na página 87, o seguinte, abre aspas, ao longo da vida armazenam até 20 toneladas de CO2 no tronco, nos galhos e nas raízes. Mais à frente, ele continua. Trata-se de um gigantesco aspirador de CO2 que filtra e armazena continuamente esse componente do ar. Fecha aspas. E bem mais à frente, no capítulo 33, na página 195, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, as folhas e agulhas ficam expostas à corrente de ar e retêm partículas de suspensão, abre parênteses, por ano filtram até 7.000 toneladas por metro quadrado de folhagem, fecha parênteses, e fecha aspas também. Como o autor mesmo escreve, o ar da floresta é sinônimo de saúde. O autor explica como ocorre o período de hibernação das árvores. Durante as estações quentes, primavera e verão, elas se abastecem da energia solar e armazenam açúcares e outras substâncias. No outono, ocorre a mudança de cor das folhas das árvores. Lembrando que estamos falando de regiões onde as estações do ano são mais rígidas e seus sinais mais notórios. Durante o outono, é comum que em países como Estados Unidos e Canadá, por exemplo, as árvores apresentem uma mudança na tonalidade das folhas. Na paisagem de certas regiões é possível ver árvores num tom amarelado, alaranjado e avermelhado durante o período do outono. Algo bonito de se observar. O autor cita 3 exemplos de árvores que passam por esse processo, que são a cerejeira brava, a tramazeira e o mostageiro. Ele diz que em agosto, no hemisfério norte, esses tipos de árvores costumam se valer ainda de muitos dias de sol nesse período, até meados do outono, escreve ele. Elas ganham uma tonalidade avermelhada, mudança que significa que estão começando a fechar a loja para balanço. Suas reservas sob as cascas e nas raízes estão cheias e elas não precisam mais armazenar açúcar. No entanto, enquanto o urso continua se alimentando, essas espécies começam a pegar no sono. A maioria das outras, aparentemente, tem maior capacidade de armazenagem de energia. Por isso, continua realizando a fotossíntese até caírem as primeiras geadas fortes. Nesse momento, também precisam suspender as atividades. Um dos motivos para a interrupção é a água, que deve estar líquida para que a árvore possa trabalhar. Se seu sangue, entre aspas, congela, seus sistemas param de funcionar e ela pode até sofrer danos graves. Por exemplo, caso a madeira esteja muito úmida, o congelamento pode fazê-la simplesmente estourar, como acontece com um cano. Por isso, ainda no auge do verão, a maioria das espécies começa a reduzir sua umidade e, com isso, as atividades. Porém, 2 motivos as impedem de interromper por completo as atividades no inverno. Primeiro, elas usam os últimos dias quentes do fim do verão para encher os tanques de energia, desde que não sejam parentes das cerejeiras. Segundo, a maioria das espécies precisa transportar os nutrientes que estão nas folhas para o tronco e as raízes. Acima de tudo, elas precisam decompor a clorofila, responsável pelo verde das folhas, que na primavera seguinte é enviada de volta para novas folhas. Mas no outono, conforme a energia é retirada das folhas, elas ganham tons amarelados e marrons, formados por carotenos que já estavam nas folhas. Essa mudança de cor no outono possivelmente serve como sinal de advertência. Nessa época, os pulgões e outros insetos buscam abrigo nas fendas da casca para se protegerem das baixas temperaturas. Por isso, a fim de demonstrar que serão capazes de se defender na próxima primavera, as árvores saudáveis exibem folhas de outono com cores intensas. Para a prole do pulgão,
e companhia, isso é mau sinal, pois mostra que elas podem reagir de maneira agressiva, produzindo substâncias tóxicas. Por isso procuram árvores mais fracas e menos coloridas no outono. Depois ocorre o processo de desfolhamento, que precisa acontecer antes que as árvores entrem no período de hibernação. Na página 130, o autor escreve o seguinte acerca do desfolhamento. Abre aspas. O desfolhamento é um processo ativo, ou seja, a árvore precisa realizá-lo antes de hibernar. Quando o comprimento de reserva é transferido das folhas para o tronco, a árvore forma uma camada de células que separa a conexão entre folhas e galhos. Dessa forma, basta uma leve brisa para que as folhas caiam e a árvore possa descansar e se recuperar dos esforços para a estação anterior. Fecha aspas. É por isso que, em países do hemisfério norte, em regiões do mundo onde o inverno é mais rigoroso, as árvores, muitas delas, perdem suas folhas. Elas ficam com um aspecto de mortas, elas ficam apenas tronco e galhos. Ficam parecendo realmente que morreram, que secaram. Mas, na verdade, elas estão hibernando, entre aspas, dormindo. E estão esperando o momento certo de voltar a produzir suas folhas. As coníferas, no entanto, possuem outra estratégia. Para passar pela estação mais fria do ano, agem de maneira diferente, permanecendo verdes e exuberantes mesmo durante o rigoroso inverno no hemisfério norte. E para finalizar esse vídeo, eu destaco aqui algumas passagens do capítulo 36, que é o último capítulo, no qual o autor faz as suas considerações finais. As passagens estão entre as páginas 213 e 214, onde o autor diz o seguinte: quando queimamos a lenha no forno, estamos incinerando o cadáver de uma faia ou um carvalho. O papel usado na impressão deste livro é composto de pinheiros raspados e derrubados com essa finalidade. Parece exagero? Não acho, pois levando-se em conta tudo o que aprendemos nos capítulos anteriores, podemos fazer paralelos perfeitos entre árvores e porcos, por exemplo. Não há como negar que abatemos seres vivos em nosso benefício. Por outro lado, surge a pergunta: essa atitude é condenável? Afinal, também fazemos parte da natureza e nosso corpo só sobrevive com a ajuda de substâncias orgânicas de outras espécies. Todos os outros animais têm essa necessidade. A verdadeira questão é se consumimos apenas o necessário do ecossistema da floresta, evitando um sofrimento desnecessário. Neste caso, a regra que idealmente vale para os animais também deveria valer para as árvores. É adequado usar a madeira desde que as árvores possam viver de maneira adequada à espécie, abre parênteses, ou seja, cumprir suas necessidades sociais, como crescer em um verdadeiro ambiente de floresta natural, com solo intacto e transmitir seu conhecimento às gerações seguintes, fecha parênteses. E pelo menos parte delas deveria ter a chance de envelhecer com dignidade e morrer naturalmente. O manejo sustentável representa para a floresta o mesmo que a agricultura orgânica representa para a agricultura em geral. Nas florestas em que ocorre, há uma mistura de árvores de todas as idades e medidas, de forma que as jovens cresçam sobre as árvores mães. Somente de vez em quando, algumas são derrubadas, coletadas com todo cuidado e retiradas com o uso de cavalos. E, para que as antigas também tenham seus direitos respeitados, entre 5% e 10% delas são totalmente protegidas. Ou seja, ele não está dizendo que não se possa mais usar a madeira das árvores para a gente fazer as nossas coisas, para a gente fabricar certos produtos, como por exemplo móveis. A ideia aqui é o seguinte: utilizar uma certa quantidade de árvores para isso e deixar que uma pequena porcentagem delas siga seu curso, siga sua vida naturalmente. E no caso ele coloca aqui como porcentagem entre 5% e 10%. Deixar que elas se desenvolvam, envelheçam e morram. A madeira dessas florestas com manejo sustentável pode ser usada sem remorso. Contudo, infelizmente, 95% da prática atual na Europa Central é bem diferente. Cada vez mais se trabalha com maquinário pesado no desmatamento para monoculturas. A última frase do livro que eu gostaria de destacar aqui está nos agradecimentos, na página 217, onde o autor diz:
Apenas quem conhece as árvores é capaz de protegê-las. Bom, é isso, pessoal. Essas foram algumas das passagens que eu julguei mais interessantes para trazer para esse vídeo. Não trouxe outras, ou melhor, deixei outras passagens de fora para que o meu vídeo não ficasse tão longo. E eu espero que, caso você decida adquirir esse livro, que você se divirta com a leitura. Eu particularmente gostei bastante. Se você desejar ler algo mais leve, essa é uma leitura interessante. Inclusive, a forma como o autor escreve, a linguagem que ele utiliza é bastante acessível. O autor não escreve de maneira muito difícil, muito rebuscada. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.